Gente do céu, meu filho ficou doente essa semana e você sabe como mãe é, né? Para tudo pra resolver a situação. Por conta disso, eu fiquei uns 3 dias fora da internet, parece que se passaram 6 meses. E eu nem tô falando isso por conta do valor do dólar, viu? Dólar com valor de pandemia, mas é só o efeito Dilma mesmo. Surpresa! Mas a Rede Lully subiu de nível tão rápido, tão hard, que na moral, os caras ligaram o botão do dane-se. E o problema é a quantidade de bobagem dita por segundo. Mas, se você manter a postura, você engana os mais desavisados. Só que não no meu turno. Mas vem cá, isso nem importa, porque o que realmente interessa é que o Brasil voltou. Real. Voltou a corrupção e as fraudes com dinheiro público no noticiário de cada dia. E dessa vez eu não tô falando da suposta fraude no leilão do arroz. Eu tô falando de uma possível fraude apontada pelo TCU na mega licitação de 200 milhões de reais da Secom, na época do Paulo Pimenta. Fica aí que essa matéria é uma montanha de absurdos. Mas eu também preciso explicar pra vocês, de um jeito que você vai entender, a montanha de bobagens ditas pelo déspota que ocupa a presidência da República e como o financeiro do Brasil tá indo de arrasta pra cima sob o discurso de... Bobagem falar disso aí. Vamos falar de golpe na Bolívia, que não teve vendedor de algodão doce, pichação com batom em estátua e senhoras de idade com bíblia na mão. Vamos falar disso aí o dia inteiro. E de quebra, vamos chamar um especialista que vai culpar o Elon Musk pelo golpe Tabajara na Bolívia. E sim, isso aconteceu na vida real. Que doideira. Vamos arriscar aqui o nosso pescoço falando de Suprema Corte? Vamos, porque as matérias são da velha mídia, então eu só vou repassar o conteúdo. Se bem que o Gilmar ficando gago ao ser questionado em Portugal, que a velha mídia não repercutiu. Mas a gente vai ver aqui porque eu tô na esperança de alguém fazer um vídeo de rap com esse conteúdo de milhões. E enquanto o Dilma xingava a velha mídia, porque ele pode, é claro, já que os jornalistas do Brasil estão mais pra pets do governo. E aí eles não vão morder a mão que alimenta os caras com verba pública, né? Enquanto isso acontecia, o Taxad desafiou meu estoque de óleo de peroba pra vir a público dizer que não tá te taxando não. Cê tá doido? Tá fumando orégano só porque o STF descriminalizou? E eu devo falar de mais algumas coisas que eu não tô lembrando agora. Então, se prepara porque eu tô com uma semana de pauta entalada. E eu vou hablar. Muito. Enquanto a democracia permitir, é claro. Bora lá? Galera, você já seguiu o Te Atualizei News hoje? Estamos rumo aos 100 mil inscritos e o Te Atualizei News é o seu jornal diário aqui no YouTube, todos os dias às 9h30 da noite, onde a gente desmente as narrativas da velha mídia, o que irrita a canhotada de uma forma geral. Portanto, ajude nessa corrente de irritabilidade e quando o vídeo acabar, vai lá e se inscreve. É de graça e eu juro que o dedo não vai cair. Estamos combinados? Então, valeu demais! Bom, vamos começar falando sobre violações de normas impostas pelo TCU, o Tribunal de Contas da União. Mas antes disso, deixa eu te mostrar como um déspota pode ser hipócrita em período eleitoral. Deixa eu abrir aspas para o Dilma. O orçamento secreto é a excrescência da política brasileira. Não é sério. Se você quer fazer algo sério, não é secreto. Isso nunca aconteceu e acontece agora porque o atual presidente não governa. É uma marionete. Fecha aspas para o Dilma em julho de 2022. Beleza, agora vamos à matéria dessa quinta-feira, o famoso ontem. Governo Dilma libera 7,7 bilhões em emenda Pix, driblando lei eleitoral e Tribunal de Contas da União. Mais da metade, 4,25 bilhões, deve ser paga antes das eleições, sem a sociedade saber o que será feito com o dinheiro. Palácio do Planalto não se pronunciou. Vai ver que o Dilma tá brincando com a esbanja de vaca amarela pulou da janela. E é por isso que ele não podia falar nada. Vamos dar aí o benefício da dúvida. E a gente lendo assim a matéria, parece que é só muito ruim. Mas muita gente não entende o porquê que isso é péssimo. Então, calma que a matéria explica o porquê essa emenda Pix de quase 8 bilhões de dinheiro público beira pornografia. Deixa eu abrir aspas novamente. A emenda Pix, revelada pelo Estadão,
é um recurso sem transparência pago pelo governo federal a estados e municípios a pedido de deputados e senadores. O dinheiro cai nos cofres estaduais e municipais sem nenhuma finalidade definida e antes de qualquer projeto, licitação ou obra, diferentemente de outros tipos de transferências. O vácuo na transferência dificulta a fiscalização. É possível saber qual parlamentar indicou a qual município que recebeu, mas não o que foi feito com dinheiro. Fecha aspas. Só para o caso de ainda não ter ficado claro, as emendas PIX são o orçamento secreto, porém turbinados. E para quem reclamava horrores do orçamento secreto, dá uma olhada porque ele mais do que dobrou de tamanho no atual desgoverno. O Estadão tá falando, mas a Rede Lully, que antes faria 3 dias de cobertura do assunto, tá caladinha. Nunca foi indignação real, era só manifestação política travestida de jornalismo. Na minha humilde opinião, é claro. Mas por que isso deveria ser investigado pelo Ministério Público? Estadão explica. Aspas novamente. Em janeiro, o Tribunal de Contas da União publicou uma decisão exigindo transparência sobre o uso do dinheiro público. Os municípios, ao receberem o recurso, devem dizer onde o dinheiro será gasto e apresentar as informações em uma plataforma do governo federal, acessível e pública em até 60 dias. O governo publicou uma portaria regulamentando os repasses, mas não incluiu as recomendações do TCU na prestação de contas. Também deixou de fora exigências aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, como a obrigação de cadastrar o objeto do gasto e comprovar a utilização do recurso. Fecha aspas. Ou seja, TCU, para o Dilma, suas decisões e exigências e nada são a mesma coisa. Mas eu tô bem curiosa sobre o que vocês vão fazer a respeito, ou não vão fazer, né? Pode ser que vocês não façam nada. Até porque, nossa senhora, aparentemente vocês têm muito trabalho pela frente, já que vocês, do próprio TCU, apontaram indícios de fraude na mega licitação realizada pela Secom, do Paulo Pimenta. Olha ele! Deixa eu voltar um pouquinho para você entender. Agências amigas do PT vencem mega licitação de 200 milhões de reais feitas pelo Dilma. O antagonista já sabia desde o dia anterior o resultado da mega licitação para combater fake news dos outros do governo Dilma. O negócio é que o resultado da licitação já era de conhecimento de um jornalista do antagonista um dia antes do resultado, o que, na prática, deveria ser impossível, já que os autores das propostas vencedoras só poderiam ser conhecidos na sessão pública que ocorreria no dia seguinte. Uma das agências, segundo o antagonista, tem associação com o marqueteiro do Tachad. A outra é vinculada ao marqueteiro do próprio Dilma, que se uniu ao desgoverno recentemente para tratar da popularidade do Lully. Já a outra agência teria conexões com Gleisi Hoffmann e seu namorado Lindbergh Farias, ambos do PT. Quase 200 milhões de reais do seu dinheiro, do meu também. Vendo isso acontecer, o Gustavo Gaio, Rogério Marinho, Flávio Bolsonaro e mais uma galera do Novo acionaram o TCU perguntando se alguém ali estava vendo o que estava escancarado na cara de todo mundo. O resultado foi, como eu disse antes, a área técnica do TCU emitindo um parecer preliminar apontando indícios de irregularidades na mega licitação do Dilma feito pela Secom para a contratação de empresas para assessoria de comunicação e gestão de redes sociais do Dilma. 200 milhões. No relatório, os técnicos apontam que a irregularidade é grave e que pode ter resultado em direcionamento da licitação, o que pode ter corrompido todo o processo. Os auditores também recomendam o recebimento da denúncia, além de diligências junto à Secom para obter documentos e também oitiva com os integrantes do Ministério. E, claro, a possibilidade de uma cautelar para poder suspender a concorrência, que ainda não foi homologada. Esses dias para trás foi o arroz, agora a Secom. Aí teve também o ministro do Dilma indiciado por corrupção. O Brasil apenas voltou. E isso é bom, porque o Bolsonaro falava muito palavrão, né? Só que, galera, isso pode estar diretamente ligado a uma outra investigação que está para acontecer, mas precisa do nosso apoio. Ou seja, é mais uma montanha de irregularidades que todos nós estamos vendo. Os fatos estão se tornando cada vez mais concretos e gritando por providências. Eu peço para você que cobre educadamente o seu deputado para que ele assine também a CPI das milícias digitais petistas.
Ah, Bárbara, mas Paulo Pimenta desmentiu esse negócio da Secom se reunir com influenciadores para eles poderem trabalhar a pauta. Beleza, só que eu dei de cara com esse vídeo aqui e eu fiquei meio das ideias. Nos dias 5 e 6 de julho, na cidade de São Paulo, no auditório do Sindicato dos Jornalistas, vai ocorrer o 8º Encontro Nacional dos Comunicadores e Ativistas Digitais. Eu sou o Ricardo Zamora, sou secretário executivo da Secom da Presidência da República e estarei lá nesse encontro na mesa de abertura para falar sobre comunicação e conjuntura. Vou aproveitar também para prestar contas do trabalho da Secom no que se refere a esse trabalho dos comunicadores, dos ativistas digitais, da militância progressista na área de comunicação. Pois é, se fosse Bolsonaro promovendo isso em meio à denúncia das milícias digitais, Xandão ia rodar a capa e bater a bique na mesa 3 vezes só para ter certeza que tinha tinta. Seria um dia de muito trabalho para o ministro. Só que é um governo de esquerda, então os ministros podem relaxar e irem para o Gilmar Palusa em Portugal. E não fui eu que dei esse apelido, foi o Estadão. Se for prender alguém, prende eles. E fica calmo que já já a gente chega lá. Mas vamos nessa sequência maravilhosa aqui sobre como mostrar a atuação de um hipócrita. Se liga! Dilma, em junho de 2022, abre aspas. Mesmo assim, defenderei até o fim a liberdade de imprensa. Minha solidariedade aos profissionais que hoje enfrentam agressões verbais e físicas, vazamentos de dados pessoais, ameaças de morte e outras formas de violência. A verdade sempre será maior que a fake news. Fecha aspas, mas corta para a jornalista Délis Ortiz sendo agredida pelos seguranças do ditador Maduro em visita ao Dilma aqui no Brasil. Olha pra cá! Você bateu na jornalista? Agora corta pro Felipe Neto tratando a jornalista Andresa Matais, que revelou a visita da dama do tráfico no Ministério da Justiça com muito carinho na internet. Andresa Matais, editora executiva do Estadão, foi pega e exposta ao Brasil todo por suposta manipulação da informação para jogar as pessoas contra o governo Dilma com a mentira da dama do tráfico. Quem financia essa mulher? Corta agora pro Dilma agredindo a imprensa que noticia informações ruins pro seu desgoverno. E quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam? E os cretinos que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar a entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem sem medir a responsabilidade do que vai acontecer é muito ruim. Para quem tá em Nárnia e não tá sabendo, o dólar passou dos 5,50 enquanto o Dilma falava. E eu só não esperava que a diarreia verbal do Dilma seria desmentida na própria rede Lully. Com imagens. Presidente, o termo que ele usou foi para definir quem relaciona a fala dele na entrevista do UOL com a alta do dólar. O termo foi cretinice, porque, segundo o presidente, o dólar tinha começado a subir, 15 minutos antes de a entrevista se iniciar. Bem, eu queria que, se fosse possível, trazer um gráfico do valor data para a gente mostrar. Eu acho que é importante ir aos fatos, né? O dia abriu realmente em ligeira alta em relação à véspera, que fechou em 5,45. O dia abriu em 5,46. A entrevista começou às 9h20. Às 9h20 o dólar estava em 5,47, está marcado aí nesse gráfico. E a escalada, de fato, aconteceu ao longo da entrevista. Às 10h30, quando a entrevista acabou, o dólar estava a 5,51 e permaneceu neste patamar até fechar. Cara, o que fazer depois de um expose desses? Eu, se pudesse, ia fazer um decreto. É proibido mentir. Quem mentir vai ser preso. Mas já que a gente começou com esse expose, não tem motivo pra parar, né? Pra ganhar uma eleição, você fala um monte de coisas. Só que uma vez no poder,
a verdade acaba sendo outra. Olha só que vídeo maravilhoso pra você mandar no grupo da família, que tem aquele seu primo petista, sabe? Criar uma confusãozinha saudável. Confusãozinha saudável, cheia de fatos. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Frango, você não vai taxar frango. Carne de frango é o que o povo come, sabe? Todo dia, pé de frango, pescoço de frango, peito de frango. Então, a gente tem um cuidado especial. Vamos baixar o ICMS da carne, sabe para quanto? Para 0. Porque se a carne tá cara, o que tem que fazer o governador? Baixa o imposto para ficar um pouco mais barata. Porque se baixar 10, 12, 15% a carne, já de repente você sai do osso para carne de segunda. Quem está na carne de segunda vai para carne de primeira. E quem sabe vocês me convidam para um churrasquinho aqui. Eu acho que você tem que separar. Mesmo na questão da carne, os empresários querem que você invente toda a carne. Eu acho que a gente tem que mediar. Você tem carne que é consumida só por gente de padrão alto e você tem a carne que o povo consome. Então, você pode fazer a separação. E ali, o Dilma estava justificando que não pode taxar o frango porque é o que o povão come. Já as carnes mais nobres, geralmente, é a galera com poder aquisitivo maior que consome. Então, vai ter essa discussão. Quão alto vai ser o imposto da carne de alto padrão? E aí eu me pergunto, picanha é carne de segunda? Fica a reflexão pra galera que achou que ia ter picanha e vai ter que se contentar com a abóbora mesmo. Só que a gente ainda tem que lidar com o Tachad dizendo esse tipo de coisa assim com a cara mais limpa. Ninguém está aumentando carga tributária. Não se criou um imposto, não se aumentou uma alíquota. E o Tachad teve a coragem de meter essa no dia que o Dilma sancionou a taxação das blusinhas da Shein. Tipo, no mesmo dia. Lembrando que o Dilma disse que taxar as blusinhas era irracional, que o Felipe Neto disse que o Dilma ia vetar e pá, taxou os pobres nas blusinhas. Tá concretizado. Acabou pra você, viu, aspirante a blogueira? Esquece. Esquece. Vocês não têm noção da quantidade de gente desfazendo L lá no Twitter. Foi um dia bem legal. Só que alguns podem chamar de estelionato eleitoral. Dilma também teve a pachorra de dizer que a dívida do Brasil é troco de tão pequena, se a gente for comparar de outros países. Desafio aceito! Vamos comparar. Em outubro do ano passado, o Brasil era o terceiro país mais endividado do mundo ao lado da Ucrânia. Na época do levantamento, estávamos atrás apenas do Egito e da Argentina. E com o upgrade da Argentina, eu acho que a gente agora só deve estar perdendo pro Egito mesmo entre os países emergentes. Mas por que o Dilma está tentando justificar o tamanho da nossa dívida? Nessa matéria do início do ano, o G1 nos contava que após 2 anos de queda, 2021, 2022, do governo Bolsonaro, no primeiro ano do Dilma, 2023, a nossa dívida pública subiu de 71,7% para 74,3% do PIB. Já em março desse ano, 2024, saltou para 75%. E na quarta-feira, nós ficamos sabendo que as contas do governo chegaram a 61 bilhões em maio, o pior resultado dos últimos 4 anos e o segundo pior resultado da série histórica. Entenda. O Dilma só perdeu para a pandemia. Lembrando que Tachad mais Simone Tebet juraram de pé junto que esse ano era déficit zero, hein? Só que tem uma coisa que não deixa a conta fechar. Essa semana nós batemos um novo recorde de arrecadação. E em breve os seus peidos podem ser taxados pelo Tachad. E mesmo assim, a dívida brasileira continua disparando. Para onde está indo esse dinheiro? Se bem que tem as emendas PIX, né, que consomem uma bolada, temos que olhar por esse lado. Tá, mas enfim, sobre o caos financeiro que o Brasil vive, me aparece a Rede Lully para dizer isso aqui. Abre aspas. Me parece que as réguas de avaliação dos agentes do mercado financeiro são mais rigorosas em relação a um governo petista do que jamais foram em relação ao governo bolsonarista de Paulo Guedes. Fecha aspas. Minha filha, o Dilma disse literalmente isso aqui? E eu vi na Folha de São Paulo hoje, fantástico. Eles conversaram com o Bolsonaro e o Bolsonaro agradou o mercado. Eu vou dizer uma coisa, meu filho,
Se o Bolsonaro agrada o mercado, nós do PT temos que desagradar o mercado, porque nós não combinamos. Cara, e o povo aplaudindo, né? Mal sabiam eles que no Mais Você, em 2024, a conversa seria essa aqui. E para onde vai o aumento do diesel? Para onde vai o repasse do diesel? Vai acabar aqui na mesa do consumidor. Nossa. Nós estamos há quase 20 anos juntos, né, Ana? Eu estou há quase 20 anos com você no Mais Você. Eu nunca vi, nesse tempo todo, olha que a gente gosta de fazer feira, né? Eu nunca vi alface, Ana, a R$7, tá? Nossa. Vou te dizer que é a primeira vez que eu vejo a alface nesse valor. Nossa. É muito, muito, muito caro. Cara, e a Ana Maria no melhor estilo. Nossa, mas tá caro, hein? Só que nada disso é culpa do Dilma. Se fosse o Bolsonaro, seria culpa do presidente, é claro. Mas como é o Dilma, a Miriam Leitão nos conta que a culpa do preço dos alimentos é das mudanças climáticas. Só que em março ela estava dizendo que vai cair a inflação dos alimentos, hein? Os especialistas estão dizendo. E não caiu. E como não caiu, não é culpa do governo, é culpa das mudanças climáticas. É sério. Esse desgoverno só tem a Rede Lully e uma ajudinha do STF também, é claro. Só que antes de eu falar da Suprema Corte, o Dilma já caiu. A gente só tá esperando a mídia soltar a mão dele pra ele... Uma hora vai ficar constrangedor demais. Portanto, é só questão de tempo. Quanto tempo eles aguentam? Mas tá, vem cá, vamos falar de STF. Oi, Deus, sou eu de novo. Gilmar Palusa, evento de Gilmar Mendes em Portugal, reúne representantes de 12 empresas com processos no STF. Supremo e empresas negam conflito de interesse. 12 empresas com processos da Suprema Corte indo para Portugal para participar de evento com ministros da Suprema Corte. E é óbvio que não tem nada a ver. A maldade está nos olhos de quem vê. Até rimou. Nossa, e quase que essa aqui passa batida. Diretor-geral da Polícia Federal vai a Gilmar Palusa, bancada por alvo de inquérito suspenso por Gilmar. Presença de Andrei Rodrigues em evento ocorre a convite da FGV, que foi investigada em 2022. Polícia Federal e Fundação não comentam. Só que mais coisas aconteceram no Gilmar Palusa. E uma delas foi o Sérgio Tavares, aquele jornalista português que foi detido aqui no Brasil ao desembarcar para cobrir a manifestação do Bolsonaro na Paulista, que foi entrevistar o Gilmar, que não sabia que ele era o Sérgio Tavares. Assista, é muito bom. Recuperar a confiança no Poder Judicial. Aqui em Portugal têm chegado relatos de alguma contestação ao STF, desde as eleições. Que comentário faz a intimação que o Congresso norte-americano fez a Alexandre de Moraes sobre possíveis ataques e violações aos direitos dos brasileiros? Não conheço nenhuma intimação do Congresso. Chris Smith. Não tenho nenhum conhecimento de intimação. E o Congresso Nacional americano não tem nenhum direito de fazer intimação a parlamentares brasileiros. Mas o Gilmar teve conhecimento do repórter português que ficou preso em Guarulhos e foi interrogado por questões políticas? Eu vi, Sérgio Tavares. Eu vi uma notícia de que havia irregularidade na entrada e que teria... Não foram comprovados. Mas acha normal um repórter português ser interrogado sobre o 8 de janeiro, Flávio Dino, sobre questões políticas, sobre urnas? Não conheço detalhes. Mas acha que um país como o Brasil deve fazer isso a um repórter português? Gilmar está a vestir a pergunta. É que esse repórter português era eu. Oi? É que o repórter português ficou preso, era eu, Gilmar. Lamento que tenha ocorrido. Gente, que situação. E sobre isso, é só isso que eu posso falar mesmo, tá? Que situação. A outra coisa que rolou foi essa matéria aqui do UOL que... Gente, Barroso descumpre lei para ir ao exterior e chama a sessão após alerta do UOL. Tá, deixa eu explicar. Barroso antecipou uma sessão para terça-feira e encerrou os trabalhos na quarta-feira, enquanto o TSE e o STJ vão ter sessão na próxima segunda-feira para atender os requisitos legais. E conforme o artigo 66, parágrafo 2, que versa sobre as férias dos magistrados, os tribunais iniciarão e encerrarão seus trabalhos, respectivamente, no primeiro e últimos dias úteis de cada período,
com a realização de sessão. O ministro antecipou a sessão para poder ir para o Gilmar Palusa, mas a lei da magistratura não permite isso. E após ser questionado pelo UOL, segundo a assessoria do ministro, ele vai chamar uma sessão virtual na segunda, apesar que deveria ser presencial. Mas quem liga? Eles são os donos do Brasil. E como negar essa afirmação depois de ler essa matéria? Moraes caça sentença que apontou erro seu e manda a CNJ investigar juiz que desafiou o STF. E o que rolou aqui foi que o Moraes mandou bloquear as contas de rede social de um deputado que divulgou a agenda pública do ministro Xande. Então eu não entendi por que não podia divulgar. Mas enfim, desbloqueado. Só que após recurso, o Xande mandou desbloquear as contas do deputado, mas não liberou o Instagram, que levou 6 meses para ser recuperado. O deputado então entrou na justiça e o juiz deu ganho de causa ao deputado, estipulando uma indenização a ser paga pela União. Só que a União recorreu da sentença e o próprio Xande derrubou a decisão. Mas não apenas isso, ele mandou o Conselho Nacional de Justiça investigar o juiz que deu ganho de causa para o deputado. E você sabe quem foi que fez alguma coisa a respeito? Ninguém. Afinal, eu penso que na média de tempo eu tenho algum crédito nesse plenário para me pronunciar. O nosso censor-geral da República está aqui a duvidar disso. Foi só uma piada, galera. Foi só uma piada. E para finalizar, eu achei essa parte do jornal Folha de São Paulo muito interessante na escolha das matérias. Olha só, a primeira matéria tem a seguinte manchete: Barroso afirma que Supremo é muito criterioso com gastos. E logo na matéria abaixo, a manchete diz: CNJ eleva diária de servidor que estiver hospedado no mesmo hotel que juiz. Que interessante, né? Eu achei. Mas aqui, tudo é muito legítimo. Por mais que a Débora manicure, mãe de 2 crianças de 8 e 10 anos, que escreveu de batom na estátua do STF, esteja presa há mais de 15 meses sem denúncia. Por mais que o Felipe Martins esteja perto dos 5 meses de prisão, também sem denúncia. Tudo aparentemente é válido porque a democracia foi salva. Viva o Estado Democrático de Direito. Tá tudo funcionando muito bem no Brasil. Faz o L. E galera, peraí, só mais 40 segundos? Essa semana eu tive que assistir a Rede Lully pra desmentir esses jornalistas no meu novo vídeo. Eu tô com sangue nos olhos pra explicar as novas tretas dessa saga pra salvar a democracia. Mas aí eu percebi uma coisa que me deixou muito triste. Eu vi que você não vai poder assistir ao meu novo vídeo porque ainda não faz parte da minha família. Você tá aqui do lado de fora perdendo a oportunidade de se divertir com os meus conteúdos exclusivos sobre tudo que tá rolando na política. Eu faço vídeo no sofá, um jornal semanal e também documentários. Mas tudo isso é exclusivo para os membros da família Te Atualizei. Você quer continuar confuso com todas essas invencionices da grande mídia? Ou você quer embarcar comigo nessa jornada divertida e às vezes muito irritante? Toque no botão desse vídeo e entra pra família. Juntos a gente sofre menos e se diverte mais. Beijos. Pois é, eu tô te convidando a entrar pra família. Assinando por 10 bonoros por mês, você financia o meu trabalho e ajuda nos advogados, que nossa senhora! E em troca eu te ofereço um conteúdo exclusivo. Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. Lembrando que domingo encerra a promoção do mês dos namorados, onde na assinatura anual você ganha 2 meses de brinde. Então, desde já, meu muito obrigada. E seja muito bem-vindo à família. Mas agora eu quero saber de vocês. Dilma termina o mandato ou a Rede Lully não vai aguentar o vexame e soltar a mão antes? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!